Boa noite. RNT faz contas e diz que desde que começou o encerramento das casas de pesagem está a poupar dinheiro. A AGT diz que NIF suspensos podem ser desbloqueados em 30 dias. Antigo Estádio das Cacilhas tem novo nome e nova imagem. E o secretário de Estado norte-americano nega envolvimento de Washington na tentativa de ação de infiltração de terroristas em Cuba. Quinta-feira, 26 de fevereiro. Está a começar o Telejornal. Uma vez mais, boa noite. Um dos primeiros grandes efeitos do encerramento de casas de pesagem está a ser uma poupança em dinheiro por parte da empresa que gera a Rede Nacional de Transporte de Energia. Sem mercado, o material que era vandalizado fica sem compradores e quem ganha é a comunidade e o Estado poupa recursos para investir em outras regiões, como por exemplo o Luena, que deverá estar interligado à Rede Nacional de Energia até 2028. A missão técnica, que contou com representantes da Prodel e da ENDE, centrou-se na análise das condições operacionais dos sistemas energéticos existentes, bem como em iniciativas ligadas ao reforço das infraestruturas de transporte consideradas estratégicas para a futura interligação plena do leste do país ao sistema elétrico nacional. Felizmente, num trabalho conjunto das três empresas do setor, a Prodel, a RNT e a ENDE, nós conseguimos superar os problemas críticos. Claro que não é a solução definitiva. Esta solução definitiva dos problemas que vivemos aqui na região leste, em particular a província do Mochico, serão ultrapassados quando concluirmos os projetos de interligação, que esta também é a notícia que viemos reafirmar. A vasta extensão territorial da província, aliada à dispersão populacional, continua a ser apontada como um dos principais entraves à expansão da rede elétrica convencional. Neste contexto, segundo o PCA da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, sistemas híbridos com forte componente solar têm sido gradualmente introduzidos como alternativa viável para o fornecimento de energia em zonas remotas. Continuamos com a meta de que até 2027, pelo menos, a infraestrutura chegue até aqui. O gestor destacou igualmente a redução dos atos de vandalismo contra infraestruturas de transporte de energia. De acordo com o responsável, os prejuízos que anteriormente ultrapassavam os $100 mil registraram uma diminuição significativa a nível do país, na sequência da entrada em vigor da medida de encerramento das casas de pesagem de material ferroso. Tanto com a Polícia Nacional como com as Forças Armadas, tem, digamos, feito com que as pessoas que tinham estas intenções, tenham reduzido esta apetência, e também com a medida recente do governo de encerrar as instituições que adquiriam o material ferroso. Isto também contribuiu, vai continuar a contribuir para que nós possamos, não digo em curto espaço de tempo, mas a breve trecho, eliminar estes atos que prejudicam o nosso trabalho e também o bem-estar social das populações. A interligação da região leste ao sistema norte é vista como um marco estratégico para a estabilidade energética, desenvolvimento econômico e melhoria das condições de vida das populações. O presidente do Conselho de Administração da AGT garantiu hoje que os números de identificação fiscal suspensos por incumprimentos poderão ser desbloqueados
em 30 dias. José Leiria garantiu que muitos dos constrangimentos de NIF são por situações de não declarações por via dos contribuintes, situação que as empresas devem ultrapassar com o auxílio de contabilistas. Em relação a este tema, temos aqui também de reconhecer que tivemos vários desafios, considerando a avalanche dos contribuintes para tratar dos seus temas a nível das repartições fiscais. Encontramos também desafios de contribuintes que, tendo o sistema lido, que não tem qualquer declaração submetida, verificou-se depois que exercem atividade há menos de 12 meses e tudo isto exigiu grande desafio de parte a parte para garantirmos que a situação fosse, digamos que, o mais equilibrada possível. O facto é, e isto é importante que se diga, no mês de janeiro, com as suspensões de NIFs que foram ocorrendo, tivemos uma receita fiscal líquida neste mês que ascende os 500 mil milhões de kwanzas. Olhando para a receita fiscal líquida do mês de janeiro de 2025, nós arrecadamos pouco mais de 300 mil milhões de kwanzas. Portanto, os contribuintes recorreram aos serviços da Administração Geral Tributária, grande parte deles reconheceram que não submetiam as suas declarações, submeteram as declarações, gerou os respectivos impostos, pagaram os respectivos impostos e começaram a partir dali a estar mais atentos relativamente ao cumprimento das suas obrigações. A Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros nomeou uma comissão liquidatária da Global Seguros S.A., na sequência da revogação da autorização para o exercício da atividade de seguradora da referida sociedade. A decisão surge após o Conselho de Administração da ARSEG determinar a constituição da comissão responsável pela condução do processo de dissolução e liquidação da empresa. A medida dá continuidade ao despacho que revogou a autorização para o exercício da atividade de seguradora. Integram a comissão liquidatária Enda Mondelane Ferreira da Silva, que é o coordenador, José André Lopes, Mário Chicato, no âmbito do processo de liquidação. A Global Seguros S.A. deve proceder à entrega imediata de um conjunto de documentos à Comissão Liquidatária, nomeadamente a relação provisória de credores por ordem alfabética, com indicação dos respectivos montantes, datas de vencimento, natureza e garantias, a relação das ações e execuções pendentes, a indicação das atividades envolvidas nos últimos 3 anos, a relação de bens detidos em regime de arrendamento, aluguer, locação financeira ou venda com reserva de propriedade. Os documentos de prestação de contas relativos aos últimos 3 anos, incluindo contas consolidadas, quando aplicável, bem como a lista de trabalhadores ao seu serviço. Para efeitos do processo de dissolução e liquidação, toda a correspondência dirigida à Comissão Liquidatária, assim como ao Conselho de Administração cessante da Global Seguros S.A., deve ser remetida para a Travessa Ho Chi Minh, empreendimento Comandante Jica, edifício Garden Towers, Torre B, piso 13, Alvalade, Luanda, Angola. Com esta medida, a ARSEG assegura a condução formal e estruturada do processo de liquidação nos termos da lei aplicável ao setor segurador. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe foi recebido esta manhã pelo Presidente da República.
A visita reforça os laços históricos e estratégicos entre Angola e São Tomé e Príncipe, com destaque para o aprofundamento da cooperação económica e financeira entre os dois países. Américo de Oliveira dos Ramos, primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, pela primeira vez em Luanda, desde que ascendeu ao cargo em janeiro de 2025. No Palácio Presidencial da Cidade Alta, em Luanda, encontrou-se com o Presidente da República, João Lourenço. O encontro marca mais um momento de aproximação entre os dois países que mantêm relações históricas e estratégicas assentes em laços culturais e linguísticos comuns. A visita reforça o compromisso de aprofundar-se a cooperação bilateral, com destaque para as áreas consideradas prioritárias ao desenvolvimento de Angola e de São Tomé e Príncipe. Com percurso ligado ao setor financeiro, o chefe do governo de São Tomé foi, anteriormente, governador do Banco Central do país e ministro das Finanças, experiência que poderá facilitar o diálogo em torno da estabilidade macroeconómica, investimento privado e mecanismos de apoio ao desenvolvimento. A Assembleia Nacional aprovou em definitivo as propostas de lei do Código da Disciplina Militar e das carreiras dos militares das Forças Armadas Angolanas durante a primeira reunião plenária extraordinária da 4ª sessão legislativa da 5ª legislatura. As propostas legislativas foram consideradas como passos relevantes para o fortalecimento institucional das Forças Armadas Angolanas, num contexto que exige maior profissionalismo, valorização da carreira militar e observância da legalidade. Sem rodeios, sem discussão propriamente dita, a Assembleia Nacional aprovou em definitivo a proposta de lei do Código de Disciplina Militar com 102 votos a favor, 72 contra e nenhuma abstenção. Depois, as declarações. Votamos favoravelmente à proposta de lei que aprova o Código de Disciplina Militar, porque a estabilidade do Estado exige forças organizadas. A representação parlamentar do PRS votou contra a proposta de lei que aprova o Código de Disciplina Militar, por entender que os regulamentos militares por si só são rigorosos. A UNITA votou contra e apresentou as suas razões. Por razões estritamente jurídico-adjetivas, centradas na situação do militar na reforma. O MPLA justifica que o Código de Disciplina Militar visa dotar as Forças Armadas Angolanas de um instrumento jurídico atualizado capaz de assegurar a hierarquia, a disciplina e a obediência no seio da instituição. Votamos a favor porque o presente Código de Disciplina Militar vai constituir a espinha dorsal da essência das Forças Armadas Angolanas e vai assegurar o respeito pela hierarquia, a prontidão operacional e o cumprimento rigoroso das missões constitucionalmente a si atribuídas, assim como a preservação dos valores da honra, lealdade e patriotismo que tem de presidir a conduta de todos os militares. Os deputados procederam de seguida à votação final global da proposta de lei das carreiras dos militares das Forças Armadas Angolanas. O documento foi aprovado com 103 votos a favor, 80 contra e nenhuma abstenção. O grupo parlamentar da UNITA defende que os militares na reforma apenas devem ser mobilizados em caso de exceção constitucional, que são apenas o estado de guerra, o estado de sítio e o estado de emergência. A lei das carreiras dos militares das Forças Armadas Angolanas tem como principal objetivo a conformação de um serviço militar híbrido com vista à inclusão de todas as situações relacionadas com a gestão dos efetivos das Forças Armadas Angolanas no que se refere ao regime de progressão nas carreiras.
Porque este diploma vai reforçar igualmente a disciplina institucional, a hierarquia e a coesão interna, elementos essenciais à prontidão operativa e ao cumprimento das missões constitucionalmente atribuídas às Forças Armadas angolanas. As regras disciplinares aplicam-se a todos os militares, incluindo oficiais superiores, na reforma, sempre que os atos cometidos atentem contra os valores e deveres militares. Tony Helena, Carlos Lino, TPA, Assembleia Nacional. Também hoje a Assembleia Nacional aprovou as leis que criam as áreas de conservação da Serra do Pingano, com 183 votos, e do Morro do Moco, com 176. Os diplomas estabelecem a Serra do Pingano e o Morro do Moco como áreas de conservação ambiental por serem ricas em biodiversidade, ecossistemas e recursos naturais. Em dia do plenário, uma abordagem que mexe com o ambiente e com as pessoas. Os deputados não deram voltas para aprovar os diplomas que criam as áreas de conservação da Serra do Pingano e do Morro do Moco. Por unanimidade, os deputados procederam à votação final global das propostas. Estudos científicos indicam que essas áreas, quer o Morro do Moco na província do Huambo, quer a Serra do Pingano na província do Uíge, possuem grande interesse ecológico, com espécies de fauna e flora endêmicas e remanescentes de florestas ricas em biodiversidade. As propostas de lei foram aprovadas em definitivo na primeira reunião plenária extraordinária da 4ª sessão legislativa da 5ª legislatura da Assembleia Nacional. O grupo parlamentar da UNITA votou favorável por entender ser necessária a defesa dos componentes da natureza contra a interferência humana, como a desolação florestal, preservar o ecossistema e espécies ameaçadas. A aprovação final da lei que cria a área de conservação do Morro do Moco representa uma decisão que une o território, as comunidades, a história e a responsabilidade nacional. O Morro do Moco é o ponto mais elevado de Angola, com 2.620 metros de altitude. Possui uma superfície geográfica de 2.698 km², que representa cerca de 7,5% do território da província do Huambo. Conhecido por sua floresta afromontana, rica em biodiversidade e geologia, tornando-se no local-chave para a observação de aves no seu habitat natural, enquanto a Serra do Pingano tem uma extensão de aproximadamente 61 km² e é um importante habitat para espécies de floresta úmida tropical. A iniciativa legislativa foca no turismo sustentável e na integração das comunidades. Reforçamos de forma estruturante a Rede Nacional de Áreas de Conservação. Mais do que ampliar territórios protegidos, estamos a consolidar uma visão estratégica de desenvolvimento alinhada com o Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 e com os compromissos internacionais de Angola em matéria de biodiversidade. Apesar do potencial, as áreas enfrentam desafios como caça furtiva, desflorestação e queimadas, além de conflitos entre humanos e animais, o que requer conservar e, ao mesmo tempo, preservar. É urgente avaliar o Planalto. Os planaltos de Angola perderam cerca de 70% do seu patrimônio vivo. A flora e a fauna nativas, nos últimos 200 anos, séculos XIX e século XX. A ideia é proteger a biodiversidade, florestas úmidas tropicais e recursos hídricos. O Porto do Lobito vai reforçar o serviço de reboque para dar uma melhor resposta à atração e desatração à atracação, melhor dizendo, e desatracação de navios. Uma empresa privada concessionária do serviço vai investir na aquisição de novos equipamentos de reboque nos próximos 15 anos.
O serviço público de reboque constitui uma atividade estratégica no sistema portuário, sendo determinante para atracação, desatracação e movimentação segura de navios. A sua correta execução contribui diretamente para a redução de riscos operacionais, melhoria dos tempos de operação e reforço da competitividade do Porto do Lobito, enquanto plataforma logística do Corredor do Lobito e da região da África Austral. No quadro da gestão de infraestruturas da unidade portuária, uma empresa privada tem a gestão do serviço público de reboque. O contrato foi renovado recentemente por mais 15 anos. Num contexto de expansão das expectativas em torno do Corredor do Lobito e de maior projeção internacional, torna-se imperativo garantir que cada componente da cadeia marítimo-portuária opere com rigor, prontidão e elevado padrão técnico. O reboque é um desses pilares silenciosos, mas absolutamente estruturante. O diretor-geral da empresa concessionária disse que os investimentos no serviço público de reboque nos próximos 15 anos vão permitir também responder à demanda de navios das rotas transatlânticas já abertas a partir do Lobito. São equipamentos que correspondem naturalmente àquilo que serão os grandes desafios que o Porto apresenta na atracação e desatracação dos navios de grande porte que vão aportar o Porto do Lobito. Estamos a falar de equipamentos com acima de 4 cavalos por cada motor principal. A direção da unidade portuária, na condição de Porto Senhorio, atua como gestora estratégica, concedendo áreas a operadores privados e fiscalizando o cumprimento das normas, promove a competitividade e coordena os diversos stakeholders ligados ao Porto. A Embaixada do Japão reuniu angolanos, japoneses e diplomatas de outras regiões do mundo para celebrarem os 66 anos de Sua Alteza o Imperador Naruhito. Durante o evento, onde foi apresentada a logomarca dos 50 anos de relação entre Angola e o Japão, foram igualmente celebrados outros momentos importantes, como sublinhou o embaixador do Japão em Angola. No ambiente de gala, o embaixador extraordinário e plenipotenciário do Japão em Angola recebeu os seus convidados, boa parte dos quais diplomatas nacionais estrangeiros, para a celebração dos 66 anos de Sua Alteza Imperador Naruhito, que coincide com os 50 anos de relações diplomáticas entre Angola e o país do Sol Nascente. Com a sua equipa, o embaixador, que conhece Angola desde 2005, entoou os hinos da República de Angola e do Japão em respeito aos mais altos símbolos patrióticos dos dois Estados. Na sequência, Hiroaki Sano enfatizou que ao longo destes 50 anos de relação, o Japão tem colaborado com Angola nas áreas de desminagem, no setor social, na digitalização do Estado, no ramo automobilístico e de infraestruturas, com realce para o desenvolvimento da Baía do Namibe. Trabalhamos também na área de infraestrutura. Em particular, o projeto de desenvolvimento integral da Baía do Namibe, cuja cerimônia foi realizada no ano passado, com presença da Sua Excelência, Senhor Presidente João Lourenço. Foi projeto muito marcante do ponto de vista de parceria público-privada entre o Japão e Angola. Apesar do foco no setor econômico, o diplomata sublinhou que é preciso igualmente continuar a apostar no intercâmbio cultural. Não podemos esquecer que os laços entre dois povos são fundamentais para as relações bilaterais. Nesse sentido, 50º aniversário representa uma oportunidade para reforçar a cooperação entre dois países, não só a nível de economia, mas também cultural e também de exportos e também, realmente, intercâmbio pessoal. Em representação do governo angolano, o secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas do MIREX exortou a importância da celebração em causa e colocou acento tónico nas relações que considerou privilegiadas entre Angola
e o Japão. Os dois países mantêm relações privilegiadas que têm evoluído no âmbito da cooperação multifacetada e multissectorial e que se inserem no contexto da reconstrução nacional, da diversificação econômica, infraestruturas, know-how, formação de quadros, entre outros. No final do evento foi apresentada a logomarca dos 50 anos de relações diplomáticas entre Angola e o Japão, uma imagem que assenta nos símbolos naturais dos dois países. A autora colocou no centro do número 50 a imagem da palanca negra gigante e o cervo de Sika, ou veado de Nara, antílope que vive livremente no Parque de Nara, no Japão, considerados mensageiros dos deuses. A designer desenhou igualmente a flor de cerejeira de Sakura, bastante familiar no Japão, e a Welwitschia mirabilis, do Namibe, planta secular do deserto mais antigo do mundo. E partimos para o intervalo. Até já. Estamos de regresso. Está inaugurado o antigo Estádio das Cacilhas, agora batizado com o nome de Daniel Kassoma Lutukuta. Ao AMBO deslocou-se o ministro Rui Falcão, que reafirmou que a inauguração da infraestrutura reflete bem o compromisso do governo com a massificação de modalidades de alto rendimento. Uma promessa feita em maio de 2022. Vamos dar início à construção de um grande estádio de futebol na cidade do AMBO. Quase 4 anos depois, uma realidade confirmada. O dia 26 de fevereiro de 2026 fica gravado na história do desporto angolano. Foi inaugurado um novo estádio do AMBO que eterniza o nome do antigo futebolista Daniel Kassoma Lutukuta, considerado símbolo de talento e inspiração. Tornei-me hoje mais jovem ainda com essa inauguração do estádio com o meu nome pessoal. Quando pisa este relvado, o que é que sente quando pisa o relvado do estádio que leva o seu nome? Claro, vontade de jogar futebol não me falta. Eu depois jogava futebol. A minha vontade é de voltar aos meus 20 anos e jogar outra vez. Eu agradeço o Ministério da Juventude e do Desporto esse empenho, essa entrega que fizeram para melhorar, para o próprio atleta sentir-se mais à vontade e alegre e fazer uma execução, tratar a bola como deve ser, com esse lindo relvado. O governador do AMBO sublinhou na ocasião que a construção deste estádio materializa a visão estratégica integrada do Executivo angolano para o desenvolvimento do desporto, orientada para a construção de infraestruturas modernas, inclusivas e qualificadas. Manifestar a nossa alegria, a nossa satisfação por este momento em que estamos a viver todos. Parece ser um momento pequeno, mas não. É um momento tão enorme, porquanto a plástica urbana da nossa cidade ganha uma emblemática obra de arte. Por isso, a nossa maior satisfação. A Sua Excelência Presidente da República, os nossos agradecimentos por este presente que oferece à juventude e ao povo do AMBO. O Sr. Presidente da República terá feito esta promessa e aqui está, palavra dada, palavra honrada. Com um relevado certificado, zonas de treino e de recuperação de alto rendimento. De acordo com o Ministro da Juventude e Desportos, a infraestrutura foi concebida para acolher competições nacionais e internacionais, bem como oferecer melhores condições de formação e garantir que a juventude tenha espaços condignos para a prática desportiva. Este estádio foi concebido com uma visão moderna e funcional, alinhada com padrões técnicos internacionais, em conformidade com os requisitos definidos pela Confederação Africana de Futebol, a Federação Internacional de Futebol e pela Federação Internacional de Atletismo. Com capacidade para até 10.000 lugares sentados,
Oferece condições superiores de segurança, acessibilidade e conforto, incluindo espaços adaptados para cidadãos com mobilidade reduzida. Está preparado para acolher grandes eventos nacionais e internacionais, com tribuna VIP, camarotes, balneários e condições completas para transmissão televisiva e trabalho dos diferentes meios de comunicação. Rui Falcão realçou igualmente que a atribuição do nome de Daniel Kassoma Lutukuta a este estádio representa um gesto de reconhecimento e de celebração do mérito, reforçando a mensagem de que Angola honra e valoriza aqueles que inspiram gerações. Serviu os seus clubes, serviu a sua província, serviu o seu país com carinho, respeito e amor. Ao atribuirmos o seu nome a este estádio, perpetuamos um legado de dignidade, compromisso e responsabilidade. Obrigado, Lutukuta. O nosso luto, o país agradece. O estádio Daniel Kassoma Lutukuta, com capacidade para mais de 10 mil espectadores, nasce como um espaço de referência que simboliza compromisso público e orgulho nacional. Hoje é com grande orgulho e grande satisfação que pomos ao dispor da juventude angolana um estádio que tem valências na área da prática desportiva do futebol e do atletismo, cumprindo com todo o normativo internacional, seja da FIFA, da CAF e da World Athletics. Nos enche de orgulho de termos participado e que reforça um sentimento por parte da Mitriela de missão cumprida, uma vez que reforçamos a parceria que temos tido com o governo de Angola naquilo que é o desenvolvimento do país e das suas infraestruturas, e em particular esta infraestrutura como o Estádio do Huambo, que torna possível através do desporto e na aposta da juventude angolana reforçar aquilo que é um eixo estratégico também para o país, que é a inclusão social e o desenvolvimento económico também, não só do país, como da região do Huambo, que é onde este estádio se insere. Que o povo do Huambo possa conservar esse belíssimo estádio. Um estádio moderno, um estádio com todas as condições para que possamos aqui fazer jogos não só de Angola, como até jogos internacionais, de um CAN sub-17, um CAN sub-20, por exemplo. A cerimónia foi marcada com momentos culturais e uma homenagem a Daniel Kassoma Lutukuta. Um estádio que obedece aos padrões internacionais de qualidade. Daqui poderão emergir novas estrelas do futebol e atletismo nacional. Agora, entre os desafios está o rigor para que se marquem golos, também na gestão para a rentabilidade e durabilidade desta infraestrutura desportiva. Isaías Dovala, Alberto Moura, Júlio Eliseu e José Eduardo TPA. Huambo. Daniel Kassoma Lutukuta nasceu há 76 anos na antiga Vila Teixeira da Silva, hoje Bailundo. Recebeu-nos em sua casa, aqui em Luanda, e contou parte da sua história. Este homem, que há alguns anos mudou-se para Luanda, carrega no rosto as emoções e a memória de tempos inesquecíveis e nas pernas o peso de anos de exemplo de talento, dedicação e amor ao Benfica do Huambo. Daniel Lutukuta nasceu a 26 de maio de 1949 e desde pequeno que se apaixonou pelo futebol. Tanto é que o seu primeiro par de sapatos foi transformado em chuteiras. No dia que estreou o sapato, para tudo que era pedra, chutava tudo que era, chutava em tudo. De maneira que quando cheguei em casa com o sapato estragado. Apanhou uma surra do pai e também da mãe e disse com nostalgia que o seu pai não viveu para ver o filho virar um craque no futebol. Antes de ser sénior, havia sempre alguns jogos que fazíamos nos bares com os mais velhos.
gostavam muito que eu jogasse com ele. Dizia que eu tinha muito jeito para aquilo e já tinha muito traquejo a jogar futebol. Lutucuta vira craque em Angola e depois vai para Portugal para ingressar no Futebol Clube do Porto, mas fica no Olhanense. No Olhanense, Lutucuta falha o jogo diante do Sporting de Portugal por causa de um paludismo, mas joga diante do Sport Lisboa e Benfica. E quem era o jogador que teria de travar? Pantera Negra. No dia do jogo, na preleção, recebo a missão. O senhor da Lutucuta vai jogar e a sua missão, onde for o Eusébio, você vai. A tua missão é marcar o Eusébio. Pronto, joguei, começamos o jogo. A minha missão foi procurar o Eusébio. Marquei o Eusébio. Fiz o melhor possível, as coisas saíram bem. E até ainda tenho algumas pequenas reportagens, os recortes que eu trouxe, até hoje tenho comigo, em que vem no Jornal de Angola a dizer que Lutucuta anulou o Eusébio. Há uma cena muito engraçada nesse jogo, em que o Eusébio era um jogador muito difícil a marcar. Era difícil mesmo, porque tem mudanças de velocidade constantes. Arranca, para. Mas uma pessoa com atenção, nessa coisa chamou-me a atenção e arranjei formas também de anular aquela forma daqueles suplintes curtos. E então ele, quando fez um toque para arrancar, eu vinha de trás, fiz um carrinho limpo e desarmei o Eusébio e o Eusébio escorregou, caiu, mas não foi falta não. E a terceira anel gritou, Mato Preto. Eu olhei para assim e o Zé virou-se para mim, está muito bem, está a jogar bem, não ligues, estes já são assim, não ligues. Lutucuta ficou em Portugal 1 ano. No regresso a Angola, ficou ligado ao futebol. A partir desta quinta-feira, o estádio, palco de tantas conquistas, vai levar o seu nome, eternizando assim o seu legado. Faz-me recordar muito o meu falecido pai. Mas não me viu a jogar futebol. E sempre que falo de Mambroa, tudo que eu fiz em Mambroa, dedico tudo ao meu falecido pai. E esta foi a parte mais emocional deste encontro. Mais tarde, voltamos a sorrir quando perguntamos, afinal de contas, o que significa Mambroa. Naquela altura, no termo de jogo, era uma broa que davam os jogadores. E então, aquela malta começou a ouvir o Mambroa, então passou a chamar Mambroa. Dar o seu nome a este estádio, diz quem o conheceu, é mais do que uma homenagem. É garantir que as futuras gerações perguntem quem foi ele e que a resposta seja sempre motivo de orgulho. Que este espaço continue a ser o palco dos sonhos, conquistas e união e que honre todos os dias o nome que agora carrega, porque os ídolos passam, mas as lendas permanecem. As seleções angolanas de basquetebol em cadeiras de rodas, em masculino e feminino, estão na província do Bengo a efetuar a segunda fase de preparação para o Campeonato Africano, que vai decorrer em abril deste ano no Complexo Paralímpico José Saiovo. Herminalda Manuel é atleta do Mártires do Cuito BIE. Pela primeira vez vai participar de uma competição africana em solo angolano. A preparação está a ser boa, está a ser uma boa experiência. Nós nunca tivemos treinos parecidos a esses nas nossas províncias, mas desde que começamos a treinar, estamos a ver produtividade por minha parte e por parte das colegas. É no Complexo Desportivo Paralímpico José Armando Saiovo, palco da competição africana de basquetebol em cadeira de rodas, onde o conjunto nacional, em feminino e masculino, compostos por 12 atletas cada, encontram-se na fase de treinos de preparação para a competição que vai decorrer de 22 de março
a 4 de abril deste ano. Uma vez que nós temos um centro como esse que nos facilita fazer todo o trabalho possível e mais treino que o Ministério e o Comitê Paralímpico deu-nos para trabalhar, com certeza absoluta, desta vez vai ser diferente. Femininas serão 8, de princípio, 8. E masculino serão 12 equipas. Tanto em casa, vamos fazer todos possíveis no sentido de fazermos bons jogos e melhorarmos a nossa classificação. Técnicas como a agilidade para a movimentação das cadeiras, arremesso e posse de bola constam dos treinos dos atletas que esperam obter melhor classificação. Sabemos que as responsabilidades são maiores porque estamos a jogar em casa, então estamos a trabalhar concentrados para que possamos dar alguma alegria ao nosso povo e toda a nação. Vamos entrar em outras situações para que melhor estejamos no campeonato africano. O objetivo do nosso do campeonato africano é melhorarmos a classificação anterior que nós já tivemos, então estamos a lutar para que isso aconteça. A seleção nacional masculina, que teve a sua última participação em 2017 nos Jogos Africanos do Ghana, tendo ficado em 7º lugar, vai defrontar no dia 28 de fevereiro a República Popular da China, em jogo amistoso, com vista a medir o nível de performance dos jogadores. Nesta fase nos interessa que a equipa, tanto masculina como feminina, fizesse o maior número de jogos. Então essa é uma forma que a gente teve no sentido de dar um pouco mais de experiência e rodagem à equipa masculina. Seleções nacionais de basquetebol sénior feminino e masculino em cadeira de rodas afinam máquinas para o Campeonato Africano da modalidade a decorrer na província do Bengo. O espaço que se segue é com a Dalila Prata. Dalila, muito boa noite. Boa noite, Ernesto. Como é que vão estar as próximas 24 horas e como é que estivemos ao longo do dia de hoje? Ao longo do dia de hoje, confirmou-se a previsão feita pelo INAMET ontem. Vamos voltar a ter aumento da intensidade da chuva para a previsão já de amanhã. Temos 70% das cidades que aparecem no nosso mapa com chuva fraca moderada. Vamos ao tempo? Vamos sim. Vamos olhar a previsão fornecida todos os dias pelo INAMET. Começamos, como sempre, com a umidade relativa do ar. O centro-oeste e o sudoeste têm as percentagens mais baixas, de 50% a 70%. O restante do país com percentagens altas que vão até 100%. Vamos olhar agora para a primeira região, compreende o norte e parte do leste. Luanda sem chuva, com céu parcialmente nublado. Cabinda, Mbanza, Congo, Cachito e Catete com chuvisco. As restantes cidades com chuva fraca ou chuva moderada para as próximas horas. Atenção para Mbanza, Congo, 34 graus. É a cidade com a temperatura mais alta do nosso país. No centro e restante do leste, Luena e Kazumbo com chuva fraca moderada, probabilidade de ocorrência trovoada isolada. Benguela com chuvisco. Huambo e Quito com chuva fraca para as próximas horas. No sul de Angola, vamos olhar para Moçambique, que tem a previsão de chuvisco. As restantes cidades com chuva fraca moderada, probabilidade de ocorrência de trovoada isolada. Lubango, com 13 graus, tem a temperatura mínima mais baixa do nosso país para as próximas horas. O tempo em Luanda, e que vamos ver a seguir em detalhe, no momento com uma temperatura de 27 graus, como já informamos. Não há chuva amanhã para Luanda, céu parcialmente nublado. Já as temperaturas amanhã 30 graus, sábado 29 graus e no domingo volta a subir para os 30. Dalila, boa noite e até amanhã. Obrigada. E partimos para o intervalo. Até já. No regresso, o Angotic tem vindo a afirmar-se como um verdadeiro instrumento de soft power tecnológico com impacto direto na juventude estudantil a nível nacional, a nível da região e também do continente. O entendimento é do secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas, que falava hoje durante a sessão de apresentação do evento aos estudantes da Universidade António Agostinho Neto. Chegaram cedo, motivados e com expectativas elevadas. Os estudantes da Universidade Agostinho Neto quiseram saber tudo sobre o Angotic, o maior fórum internacional de tecnologias de informação e comunicação de Angola.
Durante a ação, acompanharam de perto as explicações sobre os objetivos, oportunidades e impacto do evento no ecossistema tecnológico nacional. Ana e Júnior, 2 dos participantes, ouviram as informações na primeira pessoa e não esconderam o entusiasmo. Apresentamos o projeto Saúde Check, tal como disse, um projeto voltado à área da saúde, onde teremos a oportunidade de criar um app para fazer o rastreio de doenças. Chama-se Biotech Angola. Trata-se de encontrar soluções para a área da saúde biológica, claro, e que todas essas soluções sejam viradas para a informática. Para muitos universitários, o evento representa uma porta de entrada para oportunidades de vária ordem. Segundo fez saber o secretário de Estado para a Comunicação Social, o Angotic consolida-se como instrumento estratégico de soft power tecnológico, reforçando a posição de Angola no panorama digital africano. Se não mesmo a maior montra de tecnologia, telecomunicações do país, o top 3 da montra de tecnologia na região da África Austral e um dos maiores do continente africano, realizado de forma regular. Nuno Caldas sublinhou ainda que o evento tem desempenhado um papel mobilizador junto dos estudantes, incentivando a investigação, o empreendedorismo digital e a participação ativa da juventude na transformação tecnológica do país. Para desencadear processos de tecnologia de informação e telecomunicações ao serviço do cidadão, com maior destaque, sobretudo, os nossos jovens, os jovens estudantes. Reconhecida como uma das principais formadoras de quadros em diversos setores do país, a Universidade Agostinho Neto foi escolhida para sediar a primeira sessão de apresentação do Angotic 2026. A visão que o Estado tem em relação à academia e a importância que o Estado atribui à nossa universidade e, naturalmente, estes dados reforçam a nossa motivação para continuarmos a fazer o nosso trabalho em prol do desenvolvimento nacional e, naturalmente, aumentam as nossas responsabilidades. O Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social destaca que as universidades e os estudantes constituem um dos públicos prioritários do Angotic. Por isso mesmo, reafirma o compromisso de continuar a engajar ativamente as instituições de ensino superior no evento. O secretário de Estado norte-americano disse hoje que Washington fará a sua própria verificação e chegará à sua própria conclusão sobre um incidente no qual Cuba afirmou que as suas forças mataram 4 pessoas e feriram 6. Várias pessoas envolvidas num tiroteio contra uma lancha rápida foram levadas ontem para este hospital na cidade de Santa Clara, em Cuba. O governo cubano disse que as suas forças mataram 4 exilados e feriram outros 6 que navegavam em águas cubanas a bordo de uma lancha rápida registada na Flórida que abriu fogo contra uma patrulha cubana. O Ministério do Interior cubano disse que o grupo era composto por cubanos contra o governo e que já eram procurados por planearem ataques. As autoridades cubanas adiantaram que eles vinham dos Estados Unidos fardados com armas de fogo, pistolas, explosivos caseiros, armas telescópias e coletes balísticos. De acordo com declarações preliminares dos presos, o plano era uma ação de infiltração com fins terroristas. Há também um outro suspeito detido com ligações ao grupo. O secretário de Estado norte-americano disse aos jornalistas não se tratar de uma operação dos Estados Unidos e que nenhum funcionário do governo americano estava envolvido. Marco Rubio acrescentou que a embaixada americana em Cuba vai tentar identificar o que terá acontecido. I don't know who has possession of the vessel, which is the first thing we would want to have. We obviously want to have access to these people if they are American citizens or U.S. residents. But I'm not going to speculate now because right now still a lot of the information that's out there is information that's been provided by the Cubans. We are going to verify that information independently and reach our own conclusions. Este incidente ocorre numa altura em que o governo americano está a tentar bloquear todos os envios de petróleo para aquela ilha, o que está a aumentar a pressão sobre as autoridades cubanas.
O Conselho de Ministros realizou hoje a sua segunda sessão ordinária, sob a orientação do Presidente da República. O órgão auxiliar do titular do Poder Executivo apreciou várias propostas de diplomas legais, com destaque aos ligados ao setor da agricultura e florestas e da justiça e dos direitos humanos. Na sessão desta quinta-feira, o Conselho de Ministros apreciou para a remessa à Assembleia Nacional a proposta de lei de alteração da lei sobre a designação e execução dos atos jurídicos internacionais, diploma que visa proceder a pontuais conformações ao regime jurídico de implementação de sanções financeiras direcionadas e demais medidas restritivas a pessoas, grupos e entidades designadas, de modo a suprir algumas insuficiências constatadas em sede do processo de monitorização reforçada do referido regime jurídico, otimizando assim a capacidade de resposta do Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, de acordo com os padrões e boas práticas nacionais e internacionais. A proposta de alteração da lei sobre a prevenção e combate ao branqueamento de capitais, do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, diploma que visa proceder a ajustes pontuais de conformação da lei vigente, de forma a reforçar a conformidade e efetividade do Sistema Nacional de Prevenção e Repressão do Branqueamento de Capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, propiciando o estabelecimento de mecanismos otimizados e cada vez mais alinhados com as boas práticas internacionalmente aceitas, potencializando a melhoria do contexto social, econômico e financeiro do país. Foram ao Conselho de Ministros a proposta de lei de alteração à lei do branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e também a lei da designação dos atos internacionais. Estes diplomas sofreram alterações muito pontuais, não foram alterações profundas, foram apenas objeto de alteração aqueles aspectos que, ao abrigo do GAFI, não estavam adequadas às práticas internacionais. O que nós fizemos agora, enquanto governo, foi ajustá-las às regras internacionais e remeter a proposta de lei à Assembleia Nacional para efeito de discussão e eventual aprovação final, e deste modo conseguirmos suprir a deficiência que nos foi apontada, que nos foram apontadas, porque são algumas ainda. Na sessão desta quinta-feira, foi também apreciada a proposta de lei de autorização legislativa sobre o regime jurídico das sociedades gestoras de participações sociais, diploma que visa conceder poderes ao Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, para criar um enquadramento jurídico próprio que regule o objeto social exclusivo deste tipo de sociedade, a forma societária, as operações permitidas e vedadas, o regime de supervisão e o regime sancionatório aplicável, promovendo a organização e o fortalecimento dos grupos econômicos nacionais, a transparência, a segurança jurídica e a eficiência do tecido empresarial. Na mesma ocasião, o Conselho de Ministros apreciou o projeto de decreto legislativo presidencial que aprova o regime jurídico das sociedades gestoras de participações sociais, diploma que estabelece um conjunto de normas que regulam a constituição, o funcionamento e a supervisão dessas sociedades. O Conselho de Ministros apreciou a proposta de programa legislativo do Executivo para o ano 2026, documento que visa assegurar a harmonia entre as políticas e a produção legislativa, garantir o planeamento, a previsibilidade e a legalidade na ação governativa, reforçar a articulação institucional ao nível do Executivo e a coordenação com órgãos afins e fortalecer a eficácia e a transparência institucional. O Conselho de Ministros apreciou também o calendário dos principais eventos institucionais que terão lugar no país no ano em curso, com a finalidade de garantir a adequada coordenação da ação governativa, conferir previsibilidade na execução da despesa pública
correspondente e criar sinergias intersetoriais na organização dos eventos. Na reunião desta quinta-feira, o Conselho de Ministros apreciou relativamente ao setor da agricultura e florestas o projeto de decreto presidencial que aprova o Estatuto Orgânico do Instituto Nacional dos Cereais, diploma que emerge da necessidade de se proceder à reforma institucional e modernização do referido instituto, dotando de uma verdadeira autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com função de regulação no quadro da Estratégia de Segurança Alimentar e do desenvolvimento dos sistemas agroalimentares de Angola, bem como da diversificação da atividade econômica e do setor da agricultura, do aumento da produção comercial e da produção de excedentes da agricultura familiar. A proposta de lei sobre o credenciamento para a constituição de empresas de consultoria para a certificação das boas práticas agrícolas para as culturas do café, cacau, caju, e nos pormos em dia com aquilo que é a diretiva da União Europeia sobre a desflorestação. Portanto, se queremos que estes nossos produtos atinjam os mercados internacionais, temos que nos conformar com as exigências dos compradores, e as exigências dos compradores têm que ser adaptadas à legislação própria, no sentido de que o nosso produto possa ser monitorado, desde a produção até a colocação no mercado. O Conselho de Ministros considera que, não obstante os desafios relacionados com a sustentabilidade financeira, a eficiência da execução e a redução das desigualdades sociais, a implementação do Plano de Desenvolvimento Nacional tem produzido resultados relevantes, nomeadamente na questão da recuperação gradual da atividade econômica, a inversão da trajetória de crescimento da inflação, o reforço da sustentabilidade das contas externas, a expansão do acesso aos cuidados de saúde primários e especializados, o fortalecimento dos programas de saúde materno-infantil e de prevenção de doenças, o alargamento da assistência às famílias em situação de vulnerabilidade, o reforço das políticas de inclusão social e de apoio aos grupos específicos, incluindo crianças, idosos e pessoas com deficiência, a expansão das infraestruturas de telecomunicações e dos serviços digitais, a promoção da literacia digital e do acesso equitativo às tecnologias da informação, a melhoria e aumento das infraestruturas escolares e das condições de ensino-aprendizagem, o desenvolvimento de infraestruturas de transporte, energia, água e saneamento, a implementação de programas de habitação social e a melhoria das condições habitacionais, e a promoção do empreendedorismo, das micro, pequenas e médias empresas e da criação do emprego. Telejornal, hoje ficamos por aqui. Daqui a pouco, e porque hoje é quinta-feira, vem aí o José Camangula e a grande questão hoje é: quais as vantagens da reinspeção de viaturas? Os convidados do José Camangula já estão também aqui nos estúdios. Vocês podem ver neste momento o subinspetor Sebastião Pindi, que é o chefe de secção Inspeção Técnica de Veículos, o superintendente João de Sousa, que é o chefe do Departamento de Transgressões e Acidentes e Peritagem da DTSER. Está de regresso hoje o Júlio Quental, que é especialista em segurança rodoviária, e o sociólogo João Sassando. Vamos ter também, se possível, em conexão, Ricardo Fernandes, que é engenheiro mecânico. É só para não trocar de canal, porque depois do telejornal você vai ficar a saber mais sobre as vantagens da reinspeção de viaturas. Boa noite, até amanhã.